falar um pouco da sua família, da sua infância, sua formação escolar, antes ainda da universidade. O senhor é de Cachoeira do Sul, né? Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Eu sou de origem italiana. Nasci Val Veronese, eles chamavam. É um lugar muito bonito, perto de Santa Maria, cerca de 50 quilômetros de Santa Maria, indo na direção de Porto Alegre, depois sobre as montanhas. E lá se aglomeraram vários italianos imigrantes do fim do século XIX. E, inclusive, a minha família, meus avós, bisavós, de parte de pai e de mãe. E eles gostaram muito porque era muito parecido com a Itália do Norte, né? Cheio de montanhas, um vale rodeado de montanhas dos dois lados, né? E na saída. E eles ficaram lá. Eu nasci lá, mas eu só fiz nascer. Depois eu fui a Santa Rosa, meu pai comprou terras em Santa Rosa, e ele era um colono forte, né? Colono trabalhador, né? Gostava de produzir filhos para ajudar na roça, né? Ele tinha a fábrica Alambique, né? Fábrica de cachaça, fábrica de telha, telha e tijolo, né? Uma olaria, e produzia muita soja, criava porcos, um pouco de vacas, e o essencial era a roça mesmo, o milho, o trigo, a soja, né? E tirava alguma madeira do mato quando tinha necessidade premente de dinheiro, né? E vendia as madeiras. E assim foi, eu fiquei lá até 11, 12 anos. O meu primeiro trabalho foi fabricar cachaça, carregar o bagaço da cana-de-açúcar. Eu achei uma infância assim muito natural, né? Muito dentro da natureza, né? A gente não tinha uma vida monetária nem urbana, né? Aquela vida lá. Meu pai reunia seus irmãos, seus amigos, frequentemente ele produzia muito vinho também. Aí eles bebiam vinho e cantavam canções italianas que eram muito lindas. Até hoje ainda eu me lembro de algumas. Seus pais ambos nasceram na Itália? Não, os meus pais nasceram no Brasil, meus avós que vieram da Itália, que nasceram na Itália. E eles vieram por que motivo? Aquele programa de imigração, havia excedentes populacionais na Itália, na Europa toda naquela época, fim do século XIX, né? E aqui eram terras ainda muito abertas e abundantes, então eles procuravam a terra, né? Sobretudo, né, os italianos, os alemães também que foram para o Rio Grande do Sul, poloneses, né? Sobretudo esses, né? E o senhor ficou morando lá até quando? Você falou que ficou 11, 12 anos? Depois eu fui a Frederico Westphalen, uma cidadezinha pequena, né? Do Rio Grande do Sul também, né? Seus pais se mudaram para lá? Sim, se mudaram para lá. Depois eles se mudaram para Júlio de Castilhos. Eles pareciam meio ciganos, sabe? Júlio de Castilhos também, quando meu pai ficou assim, meio inabilitado para o trabalho pesado da roça, e os filhos fugiam de casa, iam estudar, iam para cá e para lá, iam para colégios, internatos ou seminários e coisas assim. E era realmente, nos anos 40, 50, né? Era a maneira de você ter uma boa educação, né? Uma boa educação, os internatos, né? Os colégios. E assim, os pais ficaram sós, né? E procuraram um pequeno negócio em outros lugares, né? Júlio de Castilhos, Frederico Westphalen, Júlio de Castilhos, depois Santa Maria, não. É por aí, né? Meus pais morreram em Júlio de Castilhos. E o senhor estudou em que colégios? Porque nem todas as cidades deviam ter ensino médio. Olha, quando eu cheguei a Frederico Westphalen, tinha um colégio muito bonito, perto da minha casa, era um seminário, crianças, né? Eu quero estudar lá, e fui estudar lá. Eu achei bom, foi muito bom. Então, eu estive em internato durante todo o meu curso de segundo grau, que era o ginásio, que chamavam na época, depois o científico, né? Quando eu terminei isso, eu fui para a França, aliás, havia começado os estudos superiores, a graduação, mas eu logo abandonei, era 1964, e eu estava meio metido lá no centro acadêmico, né? E eu fiquei um pouco com medo, eu vou me picar para a França. Eu tinha um amigo meu que recebeu uma bolsa, eu não recebi,
Meu irmão me pagou uma viagem de navio, 16 dias, né, de Santos ao Havre. E eu fui lá, eu trabalhei e comecei a estudar então na Universidade de Estrasburgo. Mas antes disso, o senhor começou a graduação, foi em filosofia? Filosofia, sim. Onde? Em Viamão. Viamão. Numa faculdade de filosofia de Viamão. Isso em que ano? 64? Acho que foi 63, 62 ou 63, porque em 64 eu fui para a França. O senhor fez então 2 anos? Eu não completei, não. Eu cheguei lá, tive que revalidar meus diplomas de 2º grau para ingressar na universidade, né? Aí eu fiquei 6 anos na universidade. E por que a escolha pela filosofia? Não sei, simplesmente oportunidade. Oportunidade. Assim foi, eu acho que em grande medida a minha vida toda. As oportunidades foram aparecendo e eu fui aproveitando essas oportunidades, né? Naquela época não havia muita oportunidade, então, não sei, eu acho que foi muita sorte também. Agora o senhor mencionou essa atuação política na... 64, né? Eu trabalhava num centro acadêmico, um pouco ativo lá no centro acadêmico, e quando veio a Revolução, eu sei que havia muita agitação. E um colega meu recebeu uma bolsa, que era um amigo meu, eu digo, eu vou com você. E fui. Pedi para o meu irmão pagar o bilhete. Eu tinha conseguido uma matrícula na Universidade de Estrasburgo, porque é uma universidade pública e gratuita, né? Eu consegui, então eu acho que foi muita sorte. Mas o senhor não tinha nenhum contato com Não, ninguém antes da universidade? não havia nenhum. Era só para perguntar, em 64, mas o senhor chegou a sentir receio de ser... Não muito, mas eu acho que o que me fez decidir foi meu amigo que recebeu uma bolsa, né? E eu digo, vou junto. Eu falei com meu irmão, pagou o bilhete de navio, né? E eu fui. Eu tinha conseguido justamente a matrícula lá na universidade, né? E o senhor chegou ainda em 64? Cheguei em 64. Foi para o início do curso, depois do verão de 64, e, portanto, em agosto, setembro, eu iniciei o curso na universidade, né? O senhor já falava bem francês? Não, eu só conheci o francês que eu havia estudado no 2º grau, mas naquela época a gente estudava uma língua e aprendia bastante da língua, né? Não havia essa grande moda de estudar somente inglês, não. Estudava-se francês também, né? E eu estudei francês no 2º grau e aí eu fui treinando bastante na viagem, inclusive, estudando mais. A gramática francesa é uma gramática simples, não é? Como a inglesa também é uma gramática simples, né? E eu passei por aquelas 3 etapas, eu creio, da aprendizagem e domínio de uma língua estrangeira, inclusive para expressar o pensamento e as ideias, né? Que a primeira é a compreensão, você começa entendendo o que os outros falam, né, naquela língua. A segunda é a expressão, você começa a falar e começa a dominar a língua falada. E a terceira é a escrita, né, que aí sim, expressar o pensamento, escrever direitinho, usar a estrutura linguística do país, né, da própria língua. Essas 3 etapas, eu acho que eu venci nos 2 anos. Os franceses são muito ciosos da sua Sim. língua, da correção. Sim. Naquela época, mais ainda, provavelmente. Né? Agora, o senhor disse que não tinha bolsa. O senhor chegou, foi morar onde? Como é que isso... Eu fui morar numa casa de estudante. Havia isso, né, na Universidade de Estrasburgo, havia uma cité universitaire, que eles chamavam, né? Uma casa de estudante. Eu tinha acesso ao restaurante universitário, praticamente não pagava quase nada, né? A universidade era gratuita, então eu não tive problemas. Mas no fim do 1º ano, parece que eu fui um bom aluno lá da faculdade, eu ganhei 3 bolsas. Uma bolsa do governo francês, que era a mais importante, uma bolsa do Itamaraty, que ele dava quando um aluno brasileiro era bolsista de um outro país, né? E uma bolsa de uma instituição alemã, meio uma instituição assim de ajuda, né?
E eu ganhei 3 bolsas, fiquei podre de rico. No fim do primeiro ano. Eu nunca mais tive problemas, né, de sustentação. Inclusive, me casei enquanto eu estudava lá, né? Me casei e tive um filho. Sua esposa era de onde? Era marroquina. Né? A gente se conheceu em restaurantes universitários. Né? Ela fazia o curso de Letras, linguística. Mas nascida no Marrocos. Nascida no Marrocos. Qual o nome dela? Irene. Irene Serero. Era de uma grande família tradicional judia, né, do Marrocos. E eles estudavam muito na França. O Marrocos havia sido uma colônia francesa, então ela já dominava perfeitamente o francês, era muito inteligente. E nós nos conhecemos lá, né? Nos casamos, tive minha primeira filha, né, em Estrasburgo, que veio para cá. Depois ela também veio para cá. Quando eu terminei meus estudos, em 70, ela veio comigo, né? Ficou morando muitos anos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que eu fui para lá, né? Agora, o senhor acompanhava, vamos dizer, os acontecimentos no Brasil, o cenário político? Só via Le Monde, aquele jornal importante francês. Eu tinha uma assinatura, né? Então eu lia Le Monde todos os dias. E eu me lembro muito bem que quando eu voltei em 1970, aqui era o governo Médici, né? E havia uma associação de 2 palavras na imprensa francesa: Brasil, tortura. Brasil, tortura. Eu fiquei apavorado, sabe? Tive um medo quando eu voltei em 1970, mas eu queria voltar para cá. Nunca vim durante 6 anos, né? Eu queria ver a minha família, ver as possibilidades, mas eu não tinha nada concreto, nenhuma perspectiva, né? E eu me lembro quando eu cheguei, eu tive que me apresentar, inclusive, para fazer o serviço militar, a me apresentar, né, as minhas obrigações militares. Eu não tinha. E eu falei isso lá para o comandante que me entrevistou. Disse: olha, eu cheguei aqui com muito medo, porque falava aqui Brasil, tortura, Brasil, tortura. Eu sei que ele ria, né? Aí ele me pediu instruções ele ia dar uma conferência em Porto Alegre, como associar, como vincular a dispensa do serviço militar a uma obra, a uma atividade cultural. A França tinha muito isso, né? Ela sabia dispensar do serviço militar para fazer uma obra cultural, né? Nos outros países, inclusive. E ele queria falar um pouco dessa experiência francesa que eu conhecia. Bom, aí o meu medo acabou, né? Mas o senhor foi dispensado, né? Foi, claro. Mas eu queria lhe perguntar um pouco mais sobre a sua experiência no estudo lá, né? O senhor fez a graduação, depois o mestrado. Eu fiz a graduação em História. Por que História? O senhor escolheu? Foi eu sair da filosofia, eu tinha até começado uma faculdade lá de teologia, que eu fornecia bolsas e tal, mas eu terminei, inclusive, esse curso, mas eu fiz História, depois eu fiz o mestrado em História e o doutorado em História, né? Então, a minha formação é realmente de História. A minha tese de doutorado foi sobre a conquista espanhola da América, que eu publiquei, né? Contato entre civilizações, conquista espanhola da América. E eu acho que o estudo lá foi excelente. A Universidade de Estrasburgo é muito boa. A França sempre investiu muito nessa universidade, porque ela está ali na fronteira com a Alemanha, né? Então, queria fazer uma espécie de irradiação cultural sobre a população, que é de origem germana. A população da Alsácia era de origem germana. Eu me lembro que eles gostavam muito da França, mas eles eram meio alemães, né, de etnia germânica, né? Eles gostavam muito da França. Mas então a França investia muito culturalmente, fazia uma universidade muito forte. E até hoje é uma grande universidade, né? Agora, tem uma tradição também muito forte de relações internacionais, né? Renovação. O senhor é geralmente citado como o primeiro expoente, né, no Brasil dessa tradição de Roseli, renovando. E como é que o
o senhor tomou contato com essa tradição lá e o que é que marcou mais, vamos dizer, Foi intelectualmente? mais pelo interesse do estudo, porque quer dizer, eu estou aqui na França, não é o meu país. Eu vou estudar o mundo, né? O mundo. Não emergia, ainda já emergia, né? Renovando, Eurosel, né? O grupo de Paris, né? Da Escola Francesa de Relações Internacionais, já era conhecido na época. Eu lia muito aquelas obras, inclusive para a minha própria tese, né? Para os estudos. E aí eu fui me dirigindo a esse campo de estudo de relações internacionais, história e relações internacionais. Nunca mais, né, abandonei. Eu achei que isso... Eu gostei muito, né, desse trabalho, mas eu creio que um pouco o que me levou a isso foram as circunstâncias da minha vida, né? Agora, o tema da sua tese de doutorado, a conquista da América, como é que surgiu? Foi o senhor que quis, o orientador sugeriu, alguma oportunidade? Não, foi eu que escolhi, porque eu vou estudar as relações da Europa com a América, né? Já que eu venho de lá, né? E o outro fator muito importante foi um acervo de documentos primários, de cópias de documentos primários que havia na Biblioteca Universitária de Estrasburgo, né? Na Biblioteca Nacional e Universitária de Estrasburgo, havia um acervo fantástico espanhol sobre a conquista da América, sobre os debates que houve no século XVI, XV e XVI, sobretudo no século XVI, acerca da filosofia política, digamos, da conquista da América. Os espanhóis saíam em nome de Deus e do rei, né? Conquistar terras, né? Dominar terras, impor a sua cultura e o cristianismo. Então, eu achei essa filosofia política muito interessante aprofundar, que ninguém havia feito isso. Havia alguns estudos, é claro, mas eu queria especificamente ver o que comandava, né? O pensamento, os objetivos e as estratégias da Espanha para a conquista e a dominação da América, né? E foi isso que me motivou, mas, sobretudo, o acervo, né, documental primário que eu encontrei na biblioteca. Nesse período o senhor viajou, pesquisou também em outros países da Europa? Não, eu só viajei nas férias. Como turista? Exatamente, eu viajei muito, porque era a tradição dos estudantes naquela época, nos anos 60, trabalhar 2 meses, havia 4 meses de férias, eu trabalhava 2 meses, trabalhava ou num restaurante, ou trabalhava num supermercado, não, um grande magazine de Paris, por exemplo, a Samaritaine, trabalhei 2 anos lá, e depois aí eu consegui algum dinheiro, e íamos viajar, né? Os estudantes viajavam, eu fui até a Rússia Soviética, até Moscou, passei pela Iugoslávia, né? Em que ano o senhor foi a Moscou? Eu acho que é 67. Qual foi a sua impressão? Muito boa, porque você sabe, todo estudante tem um pouco ideias assim, meio esquerdistas, socialistas, tem pelo menos uma simpatia, né? E eu queria lá, eu quero ver o que é o comunismo, o socialismo, né? E viajei, achei muito interessante, porque havia coisas específicas, né, de hábitos sociais, costumes, etc., né? Eu chegava eu fui de carro, né, com os amigos estudantes, saímos de Estrasburgo, atravessamos a Europa, entramos pelo sul da União Soviética, os Uzhgorod, né, e Ucrânia, e depois fomos até Moscou. E havia hábitos tão interessantes que eu achava que aqui não havia. Você ia comer num restaurante, havia uma dificuldade para pagar. Não é para pagar, não. Eu achava bem estranho colocar gasolina no carro. Não precisa pagar, não. Mas era uma dificuldade pagar o consumo das coisas lá. Quer dizer, era bem comunismo, né? Comunismo mesmo. Eles tinham aquelas organizações regionais, né? E assim foi. Eu fiquei muito bem impressionado. Eu não conhecia bem como se administrava aquilo de parte do Estado, né? Qual era o papel do Estado,
como reagia a sociedade na época. Mas, em todo caso, eu tive uma impressão muito positiva. Curiosidade, Marrocos, o senhor visitou? Visitei várias vezes. Marrocos era um país de turismo, sobretudo aquelas praias Tanger, né, aqui do Mediterrâneo, perto de Gibraltar, né, que a família da minha esposa estava lá, né? Então, eles moravam em Fez, né, Fez. E a gente se encontrava muito naquelas praias lá. Marrocos era outra sociedade, outro país, né, outro mundo, né? Bom, o senhor retorna ao Brasil em 70. 70. E aí vai para Passo Fundo, fica como professor Passo Fundo. da universidade, né? Exato. Isso, Departamento de História. Departamento de História. E em Passo Fundo, por quê? Surgiu alguma oportunidade? Não, só porque a minha família morava lá. Meus pais ainda eram vivos. Estava em Passo Fundo? Nessa época eles moravam em Passo Fundo. Eu lhe falei que eles eram meio ciganos, eles gostavam de andar para cá e para lá, né? Então, meu pai, quando saiu de Júlio de Castilhos, ele comprou um pequeno hotel perdão, eu estou falando de Frederico Westphal. Em Passo Fundo, uma pequena casinha lá, né? E realmente eu cheguei lá para visitar meus pais, meus irmãos, que estavam por lá, e chegou um professor lá da universidade: o senhor quer trabalhar? O senhor quer trabalhar na universidade? Eu disse: claro que eu quero, porque na França, você se forma doutor, você vai ser porteiro de hotel. Na minha época, é porteiro de hotel, vai ser não sei o quê. Mas nunca você consegue um emprego naquela habilitação profissional que você conseguiu, né? E eu me lembro que eu escrevi lá para os meus professores e colegas: meu Deus, mas o Amado já é professor de universidade. Eu também fiquei assim, muito impressionado e feliz, né, com isso. Eu quero sim, eu comecei a trabalhar lá, então. Devia ser escasso o número de doutores. Muito, 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 muito. Naquela época havia uma competição entre as universidades pelos doutores disponíveis, né? Os que chegavam. 30 anos ou menos, 30 anos? 29. 29 anos. Muito jovem, já professor. Pois é. Mas lá na história o senhor dava que cursos? Que era que A história, aquelas histórias do currículo, das disciplinas que estavam no currículo tradicional. Eu me lembro que eu logo entrei em História Moderna e Contemporânea, porque pegava o período dos meus estudos, né, da minha tese, o século XVI. Então, era eu gostava muito, porque era o período da Renascença, do humanismo, né, da inovação tecnológica, das conquistas do mundo, né? Eu gostava muito de dar aquela disciplina, né, de História Moderna e Contemporânea. Trabalhei com essa disciplina durante alguns anos. O senhor também participou do curso de preparação à carreira de diplomata? Lá em Passo Fundo? Não. Quando eu vim para Brasília, foi em 76. E aí eu fui convidado para lecionar no desse curso de preparação. Já em Brasília. E a mudança para Brasília? Por acaso também, absolutamente. Tudo aconteceu por acaso. Eu vim a um congresso aqui da CAPES, né? Um seminário da CAPES, e chegou um professor da Universidade de Brasília: professor Servo, o senhor não quer trabalhar aqui na UNB? Claro, claro. Eu digo: bom, com todo o respeito por Passo Fundo, que eu visitei agora há um mês, eu fui participar de uma banca de doutorado lá, mas eu achei na época que era uma promoção sair da Universidade de Passo Fundo, uma universidade tradicional, de um polo regional bastante rico. Hoje é uma potência aquela Universidade de Passo Fundo. Mas eu achei uma promoção vir para Brasília. Digo, aqui eu acho que eu vou ter mais oportunidades de trabalho, de investigação, de pesquisas, de viagens, de conexões internacionais, etc. Eu vim, no mês seguinte eu já estava aqui. Porque eu tinha o título de doutor, acho que isso me ajudou muito, né? Você veio para o Departamento de História também. Exatamente. Agora, a UNB já havia criado a graduação de Relações Internacionais.
Não, ainda não. Foi em 1970 que criaram a graduação em Relações Internacionais. Mas naquela época a História tinha criado um mestrado, mestrado em História. Então, como eu tinha o título de doutor, caiu muito bem. Justamente eles estavam querendo constituir um corpo de professores, né, para poder lecionar no mestrado, na pós-graduação. Mestrado em História? Em História, em História. Mas eu sempre, a partir daí, justamente, eu me orientei para a história das relações internacionais profissionalmente, né? Que, inclusive, eu fui dar história, fui dar um curso no Instituto Rio Branco, né, logo, e havia uma disciplina que se chamava História Diplomática. Essa história diplomática depois chamou-se História da Política Exterior, e hoje é História das Relações Internacionais do Brasil. É a evolução do conhecimento, né, que induz uma evolução da terminologia adequada, né? Não existe mais história diplomática, a não ser no Instituto Rio Branco, porque ela é profissionalizante, né? Mas nas universidades não existe história das relações internacionais do Brasil, né? Mas o convite para lecionar no Itamaraty surgiu como? Aqui, quando eu estava já na UNB, eu fui convidado. E como é que foi a sua experiência de formar, dar aula lá para... Foi muito boa, porque, Celso, eu sempre procurei aliar ensino e pesquisa na minha vida, né, no meu trabalho. Ensino e pesquisa, quer dizer, eu vou dar uma disciplina, essa disciplina será resultado do meu trabalho de pesquisa original e quase sempre de publicações, de um livro, né, de um artigo, etc. Então eu procurei vincular sempre esses dois aspectos da minha vida profissional. Eu ensino aquilo que eu pesquiso originalmente. Eu não ensino como fazem muitos professores, pegando uma meia dúzia de manuais e está pronto aqui o curso, né? Então dá o curso. Então eu sempre me orientei nesse sentido, né? Aliar o ensino à pesquisa, e por isso pelo menos pelo que diziam e pensavam os alunos, né, eu era um bom professor, porque eu produzia um curso, né, ministrava um curso com matéria original, de resultado da minha pesquisa. Então era mais consistente, né, mais fundamentado do que simplesmente você estar reproduzindo meia dúzia de manuais sobre aquela disciplina, sobre aquele campo de estudo, né? Mas como é que o tema da política externa brasileira passou a fazer parte da sua trajetória acadêmica como objeto de pesquisa? No doutorado o senhor estudou... Por isso mesmo, porque eu fui chamado a dar história diplomática, que existia no curso de mestrado, e no curso de mestrado, né, história diplomática, e no Itamaraty também história diplomática. Depois evoluímos, como eu lhe disse, né, na terminologia para a história da política exterior. Hoje não se fala mais, o termo inserção internacional, que é um termo que nós produzimos aqui, o grupo aqui do IREL, né, produziu esse termo, esse conceito, né, de inserção internacional, que envolve três variáveis importantes. A política exterior, que é a função do Estado, estabelecer objetivos e estratégias externas para o país, né? A diplomacia, a ação diplomática, que é a negociação, né, desses objetivos, desse movimento. E o terceiro é o envolvimento dos agentes não governamentais, sobretudo no século XXI. Né? No século XXI, a sociedade emergiu, né? A sociedade brasileira, então ela se movimenta externamente. Então, inserção internacional envolve essas três variáveis, né? Política, formulação política, negociação, a negociação, que é o papel da diplomacia, e o envolvimento dos agentes da sociedade, os agentes dinâmicos da sociedade, sobretudo o empresariado, etc., né? Então, esse conceito ele foi evoluindo desta maneira. Hoje, se eu tivesse que começar, eu não escreveria uma história da política exterior do Brasil, mas uma história da inserção internacional do Brasil. Agora, o seu livro, né, com autoria com Clodoaldo, Clodoaldo.
Bueno. Bom, ele virou leitura obrigatória, né? Itamaraty para os diplomatas brasileiros. Como é que o senhor avalia o papel de um acadêmico na vida pública, né? Quer dizer, a sua posição na diplomacia brasileira? Eu acho que o acadêmico ele tem duas responsabilidades ou duas funções. Primeiro, produzir o conhecimento. Inovar no domínio da ciência. Isso é, naquele campo de estudo, ele tem que produzir conhecimento e conhecimento novo. É o que eu sempre digo para os meus alunos aí de mestrado, doutorado, que estão procurando um tema, né, de tese. Vocês têm que encontrar um tema original, quer dizer, um tema por meio do qual vocês vão agregar alguma coisa nova ao conhecimento disponível, né? Então, essa é a primeira função do acadêmico, do estudioso, é produzir o conhecimento. A segunda função é subsidiar a decisão. Subsidiar a decisão. Então, no caso, se eu vou estudar política exterior, a minha pretensão é subsidiar as decisões do Estado em termos de objetivos e estratégias externas. Quais são as necessárias, as convenientes, as adequadas, quais são as inconvenientes, as inadequadas, quais os erros possíveis, né, de uma estratégia externa. Assim, então, a função do estudioso é produzir o conhecimento, agregar algo novo ao conhecimento, né, e subsidiar a decisão. E não é só do Estado, também da diplomacia, qual a conduta diplomática que convém. E também dos agentes não governamentais, né, agentes não governamentais, os agentes dinâmicos da sociedade. Se uma empresa ou um conglomerado quer dominar a Argentina, ou quer dizer, quer expandir-se para a Argentina, para a América do Sul, para a vizinhança, para a África, para a Europa ou Estados Unidos, ele tem que conhecer qual é o conhecimento que ele necessita para tomar a decisão adequada, né? Então, eu acho que essa é a função do estudioso, sobretudo nesse campo, né, de ciências sociais, ciência política, relações internacionais, né? Produzir o conhecimento, agregar algo ao conhecimento e subsidiar a decisão. E eu acho que com isso você é capaz de produzir uma obra original. Você tem que ver as oportunidades, qual é o seu trabalho, qual é a sua função na universidade, né? E em que você pode ser útil nesse sentido. Inovar o domínio do conhecimento, por um lado, e, por outro lado, não uma inovação filosófica, não filosófica, uma inovação inútil, estéril, mas uma inovação útil, né? Um conhecimento que seja capaz de fundamentar, de orientar as decisões dos agentes que devem tomar as decisões, dos responsáveis pelas decisões. Mas em relação, vamos dizer, à prática de pesquisa, né? Porque, principalmente no caso de história da política exterior, das relações internacionais, o nome que a gente dê, em grande parte dependem do acesso a fontes primárias, né? Itamaraty, tanto em Brasília quanto no Rio, né, tem arquivos, acervos. Certo. Eu vejo isso dois aspectos também. Eu vejo, é claro que no campo da história das relações internacionais, nada se produz de novo em termos de conhecimento se não for fundado na documentação, nas fontes primárias, né? A história é que, justamente, ela é o fundamento, eu acho, das ciências sociais, porque sem a história não há base, não há fundamento para o estudo na área de ciências sociais. E aí o papel importante da documentação primária, da documentação das fontes, né? É preciso investigar as fontes. E isso é um trabalho bastante fastidioso, né? Você tem que ir aos arquivos. Por exemplo, eu escrevi 2 livros sobre as relações Brasil-Portugal.
pesquisei 5, 6 meses em Portugal. Escrevi 2 livros sobre as relações Brasil e Itália. Pesquisei 7, 8 meses em arquivos italianos. E lendo a bibliografia toda, né, os estudos, né, qual é o conhecimento disponível. Então, eu acho que uma coisa é isto: você tem que levar em conta as fontes necessárias, né, necessárias e suficientes para aquele objeto específico de estudo. Isso é um aspecto. Outro aspecto, que eu sempre falo para os meus alunos, você tem que, estudioso, sobretudo agora de relações internacionais, tem que viajar. Tem que viajar, porque ele tem que ir a seminários de associações científicas que existem, né? Uma quantidade, e excelentes associações científicas. Você tem que viajar, você tem que ir aos congressos nos outros países, não só por necessidade da pesquisa documental, mas por necessidade de conhecer o que os outros fazem, o que os seus colegas fazem, quais as suas preocupações científicas, né? Quais as maneiras, as metodologias de trabalho, né? As preocupações, as metodologias de trabalho. Com esse elemento, você está em condições de fazer a autoavaliação. Será que eu estou bem? Estou andando bem, né? Então, não basta ser um rato de arquivo, né? Andar fuçando lá nos arquivos. Isso não basta. É preciso conectar-se com o mundo acadêmico daquele campo de estudo, né? Ir aos congressos internacionais, é preciso viajar, como eu digo. Ir aos congressos, ver o que os outros fazem, constituir grupos, porque isso acontece naturalmente, grupos de pesquisa e publicações, como eu fiz, né? Tem grupos na França, na Itália, em Portugal, né? E constituir grupos e publicar obras conjuntas, né? Isso é excelente, né? Agora, o senhor mencionou congressos e os eventos acadêmicos no exterior. Agora, no Brasil, antes da criação da ABRE, que vai ser a associação, né, da área de RI, como é que era o espaço das relações internacionais dentro, por exemplo, dos simpósios nacionais de história, da AMPU? Exatamente. A AMPU, por exemplo, que está agora com o congresso aqui na UNB, né, nesse momento, dentro da própria AMPU, nós, historiadores de relações internacionais, criamos um grupo. Eu não me lembro mais onde, mas há muitos anos, né? Criamos um grupo de história das relações internacionais, que nós achávamos que isso é parte da história do próprio país, né? Saber as conexões internacionais, as vinculações do país com o exterior, as suas dependências, as suas oportunidades, etc. O mundo é um mundo interdependente, sempre foi. E nós criamos um grupo de história das relações internacionais. Depois, justamente, que apareceu a ABRE, esse grupo como que se deslocou, né, para a ABRE. E hoje, por exemplo, quase todos os meus colegas, aqui o IRELA está vazio, né, eles estão em Belo Horizonte, porque lá ocorre, né, o seminário da ABRE. Então, eu acho que realmente essa evolução aconteceu, né, mesmo aqui internamente, na própria instituição, relações internacionais. Eu comecei na história, né? Quando se criou lá o mestrado em História das Relações Internacionais, depois aqui se criou o curso de graduação em Relações Internacionais e o curso de mestrado e o curso de doutorado em Relações Internacionais. Eu sei que num determinado momento o meu grupo, né, de História das Relações Internacionais migrou para cá justamente com esse objetivo de poder criar o doutorado, porque a ciência política não tinha, a ciência política na época não tinha corpo de professores suficientes para criar o doutorado. Era preciso mais doutores. Eu sei que nós viemos com uns 8, 9 doutores em História das Relações Internacionais e migramos, né, para o Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais. Só para entender melhor, até porque não é a minha área, né, nativa,
as relações internacionais na UNB, ela estava organizada em duas unidades distintas, na história Sim. e na ciência política. Na ciência política. Tá. Política internacional. Política e relações internacionais também? Não, é política internacional, né? E o senhor estava na história, baseado, Na história. né? Como é que era o relacionamento? Havia competição ou cooperação? O que prevalecia? Isso sempre há em universidade. Competição, ciúmes, aquelas coisas bem acadêmicas que existem por trás ou por baixo, né, do trabalho acadêmico. Isso parece inevitável, existe em toda parte. Mas eu sei que, eu percebi que, eu acho que nós teríamos mais oportunidade aqui e uma unidade acadêmica, o Instituto, que depois foi criado, o Instituto de Relações Internacionais, com sua autonomia total, como uma unidade acadêmica. E a ciência política se separou, né? O Instituto de Ciência Política, né? O IPOL, Instituto de Ciência Política, de Ciência Política. E o Instituto, eles ficaram com a ciência política propriamente dita, pura, né? E nós ficamos com relações internacionais. Você vê que o campo de estudo foi se abrindo, né? Ele foi se abrindo. E daquela história diplomática, ou história da política exterior do Brasil, evoluímos para relações internacionais e por isso nós criamos justamente esse conceito, né, de inserção internacional, que é um conceito acadêmico operacional, né? Ele se reflete não só na organização do ensino e da pesquisa, como na produção do conhecimento e na própria metodologia de trabalho, né, nessa área de relações internacionais. Então, eu acho que deu tudo certo. E a criação aqui do Instituto de Relações Internacionais, ela é posterior ao que se chama do boom, da explosão, né, de cursos de RI no Brasil. Sim. A UNB foi pioneira. Mas foi. Depois, nos anos Sim. 90, eu não sei, o Matias já tinha me dito isso, passou sim, de 100 sim, cursos de regime. Sim, já há 100 cursos, ficou moda, mas isso nos anos 90. Porque por causa da abertura do liberalismo, neoliberalismo dos anos 90, né? Então parecia que não só o Estado, da época do Collor, do Fernando Henrique, né? O Estado abriu a visão do Brasil para o mundo, a sociedade achou isso bom, interessante, que afinal é um grande país, o Brasil, com um potencial enorme, né? O país do futuro, né? Que continua até hoje, né? O país do futuro. Mas, então, houve essa proliferação vertiginosa, né, de cursos de relações internacionais. Associa essa abertura, né, do Collor falando das carroças brasileiras. Exatamente. O senhor associa essa, vamos dizer, abertura liberal à explosão dos cursos de RI? Sim, associo sim. Porque houve, na opinião brasileira, na opinião pública e na opinião acadêmica brasileira, uma tomada de consciência da importância da conexão internacional da nação, do país. Não só o Estado, a diplomacia, mas a sociedade também. Então, pensava-se que, por exemplo, criar empresas. Uma empresa, ela logo tinha a perspectiva, né, de expandir-se, que nós chamamos de internacionalização da economia, né, brasileira, né? Então, a internacionalização da economia brasileira parecia uma decorrência necessária dessa nova visão, né, da conexão entre o Brasil e o mundo. E isso provocou, né, a proliferação dos cursos de relações internacionais em nível de graduação, em primeiro lugar, né? O fato é justamente essa é uma evolução da própria história do Brasil, né? História política também. Claro, o senhor muitas vezes, né, lido como defensor do nacional desenvolvimentismo, né? Então o senhor aqui associou ao liberalismo a abertura. Como é que a política brasileira influenciou, né, o seu trabalho acadêmico? Porque desde o meu velho amigo, o meu grande, eu gostava muito, Vargas, meu conterrâneo, né, Getúlio Vargas, ele quis a modernização do Brasil, ele quis uma transição
do Brasil agrário, agrícola, somente agrícola, com uma elite dominante, uma transição desse Brasil para um Brasil moderno feito à base da industrialização, que era preciso, no entender de Vargas, dar emprego, renda, bem-estar às massas urbanas, que começavam a crescer muito já nos anos 30, né? Então, era preciso tocar o processo de industrialização, de modernização, desenvolvimento. O desenvolvimento era concebido pela via da industrialização. E o que aconteceu desde aquela época? Vamos procurar insumos externos para a industrialização do Brasil, porque o Brasil não dispunha de insumos próprios suficientes para tocar o processo de desenvolvimento. E quais eram os insumos externos? Eram dois. Três, aliás. Capitais, empresas e tecnologias. Capitais, empresas e tecnologias. Então vieram, por exemplo, nos anos 50, né? O Kubitschek deu o segundo grande impulso, né, do desenvolvimento via industrialização. Vargas criou a indústria nacional, desencadeou o processo. Kubitschek espalhou as fábricas pelo país, né, espalhou as fábricas. Ele promoveu uma etapa mais avançada da industrialização, né? Mas tudo tocado por insumos externos, capitais, empresas e tecnologias. Aí veio o Geisel. O Geisel foi o terceiro estadista, no meu entender, até hoje, né, que compreendeu o processo de desenvolvimento brasileiro. Não, isso não basta. Nós temos que fomentar a indústria básica, né, produzir os insumos, o alimento da própria industrialização e produzir tecnologias próprias. Tecnologias. Que é verdade, o Brasil não produzia tecnologias. Tudo era importado, tudo. Tinha algum automóvel brasileiro, apareceu não sei o quê, né? Algum produto manufaturado industrial com tecnologia brasileira, quase nada. Porém, esse processo estancou, no meu entender, aí com Geisel. Ele não foi à frente, né? E até hoje, então, o processo de desenvolvimento brasileiro tem uma carência fundamental, que é a inovação tecnológica. Ele não produziu tecnologia própria e, por isso, nós vamos, se isso permanecer, nós vamos ser eternamente um país em desenvolvimento. Porque um país desenvolvido é um país que produz tecnologias próprias, empresas próprias, concentra capital suficiente, né, e produz sua própria tecnologia na área industrial, na área dos serviços, né? Nós não chegamos lá, estamos longe disso. Então, a grande carência do processo de desenvolvimento, até hoje, no Brasil, é esse, né? É não produzir tecnologia própria somente em alguns campos, em algumas áreas excepcionais, como, por exemplo, a Embraer, a WEG, outros, a mineração. Embrapa, né, também. A Embrapa produz tecnologia. Não, isso eu esqueci de falar, porque o processo de desenvolvimento feito à base da industrialização, ele foi acompanhado pela inovação tecnológica na área agrícola. E aí sim, a Embrapa teve um papel fundamental. Porque hoje o Brasil tem uma tecnologia. Exatamente, o Brasil tem uma tecnologia agrícola competitiva em escala mundial. Não perde para nenhum outro país. Tecnologia agrícola. Porque o campo agrícola andou por si. E ele andou à margem do campo industrial, né? Entende? E nós produzimos, então, a tecnologia agrícola, a inovação, quer dizer, a invenção, que é a produção do conhecimento, a inovação, que é a aplicação do conhecimento, na área agrícola foi perfeito. Agora, na área industrial, não, nós somos capengas até hoje, com raras exceções. Agora, voltando à área GRI. Perdão, só por isso que eu sempre me interessei pelo processo de desenvolvimento, você entende? Analisar a fundo o desenvolvimento brasileiro.
eu lhe perguntar sobre essa explosão, porque tem esse mesmo, né? Surgem mais de 100 cursos num período de 10 anos, talvez. Sim. O senhor acha que isso foi bom, isso foi ruim? Isso não gerou uma expectativa talvez demasiada? Quer dizer, o jovem que sai como internacionalista, né? Que ocupação ele teria? Não sei, às vezes tem pessoas... Eu acho que produziu muita frustração, porque, na verdade, o agronegócio, ele tem uma capacidade de absorção de mão de obra bastante limitada. Já a absorção grande se dá na indústria e nos serviços, né? Nos serviços de tecnologia, né? Sobretudo. Mas o agronegócio não. Então, aparecem cursos, né, em Dourado, aparecem cursos lá em áreas agrícolas, né? E relações internacionais. Eu sempre me perguntei, coitado desses alunos, o que eles vão fazer? Eles vão ter oportunidade de aplicar o seu conhecimento, quer dizer, a oportunidade de exercer uma profissão vinculada ao conhecimento adquirido? Acho que não. Então, eu acho que, em grande medida, isso produziu frustração. Vamos dizer, para atuar na área na atividade, vamos dizer, de comércio exterior, aí tem profissionais formados em outras disciplinas que vão estar mais habilitados. Sim. Né? Talvez tenha havido um pequeno refluxo. Eu creio que os cursos, são poucas as universidades que realmente evoluíram bem no sentido de produzir conhecimento novo na área de relações internacionais, como eu disse, de subsidiar decisões estratégicas na área de inserção internacional, de subsidiar a própria conduta da diplomacia na negociação, né, de interesses brasileiros externos, né? E eu acho que são poucas as universidades, né, que no Rio de Janeiro há boas universidades, mas acho que a mais dinâmica de todas foi essa, né, com o IRELA aqui, com o Instituto de Relações Internacionais. Não sei como está agora, que eu já estou me retirando, estou aposentado, né? Mas as grandes universidades acordaram tardiamente, por exemplo, a USP. O curso da USP é muito tardio, né, de relações, doutorado em relações internacionais, entende? Não se percebe ainda. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, o PERJ, etc., a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e outras universidades, né, desenvolveram núcleos de estudo, né, de produção de conhecimento original, né, mas são poucos ainda no Brasil. Não sei se a minha impressão é errada, repito que eu não sou nativo dessa área acadêmica, né, mas em muitas universidades, inclusive algumas grandes federais, como o senhor mencionou, a impressão que tem é que os cursos mais recentes somou alguma pessoa na área de direito, de economia ou de história e juntaram. Diferente da Universidade de Brasília, que tinha, vamos dizer, uma massa crítica maior, né? Então, em alguns lugares, parece que é uma colcha de retalhos que foi costurada, né? Inclusive, o aluno tem que se deslocar para um departamento, para um lugar físico, para o outro, e não tem um núcleo mais consistente. E como é que você explica isso? Perdão? Como é que você explica isso? Não sei. O senhor deve explicar. Eu tenho uma explicação, porque em razão da demanda, exatamente, em razão da demanda dessa proliferação imensa de cursos de graduação, e também em razão dos controles e notas que a CAPES atribui aos cursos, quando os cursos eles recebem uma nota, eles são avaliados em boa parte em função do corpo de professores. Você tem tantos graduados, tantos mestres, tantos doutores, né? É um fator, é um elemento de avaliação importante. Então, foi necessário produzir mestres e doutores em ritmo acelerado para prover essa demanda acadêmica de toda a sociedade brasileira. E por isso aconteceu, né, que se juntam um daqui, um dali, um de lá, um de lá, vamos fazer um curso de pós-graduação, um mestrado ou um doutorado,
sem muita preocupação, digamos, estratégica com o ensino, né, com a funcionalidade do ensino, né, sem muito, mas com a demanda que havia, que se criou em razão da proliferação de cursos de graduação, né, e também depois de mestrado, né, um bom número de universitários, cursos de mestrado em relações internacionais. Era preciso produzir mestres e doutores para trabalhar nesses cursos. E daí, algumas universidades foram espertas porque aproveitaram essa oportunidade, né? Agora, a gente falou um pouco antes dessa tradição, né, da Escola Francesa de Relações Internacionais. No Brasil, o senhor acha que tem uma escola brasileira de relações internacionais? Sim, existe. Quais seriam as características? A escola brasileira, e aliás, esse não foi um termo, não é um termo brasileiro, mas é um termo produzido por um grande escolar argentino de relações internacionais, Raúl Bernal Mesa. Raúl Bernal Mesa, que tem uma obra extraordinária sobre as relações internacionais da América Latina, né? Uma obra, foi ele que, num desses livros, criou o termo Escola de Brasília. E ele quase assimila a Escola de Brasília como a escola brasileira. Ele amplia depois, né, para ver toda a produção científica brasileira em relações internacionais. Então, a escola brasileira. Qual é a característica central, segundo Bernal Mesa? O que é que diferencia essa escola de outras escolas, né, como a escola francesa, ou a italiana, ou a alemã, ou a americana? É uma coisa importante, que é a distinção entre o confronto epistemológico, acadêmico, entre teoria das relações internacionais e conceitos aplicados às relações internacionais. Essa foi a grande contribuição de Brasília, justamente. É o que eu fiz muito na minha obra acadêmica, né? Fulminar as teorias de relações internacionais. Eu não sei por que, até hoje, essas teorias têm tanta importância nos currículos de graduação. Graduação tem 2 ou 3 disciplinas de teoria das relações internacionais, 1, 2 ou 3, não sei o quê. Os mestrados têm, os doutorados têm teoria das relações internacionais. Para quê? As teorias de relações internacionais são uma formulação epistemológica do mundo anglo-saxônico, Estados Unidos e Inglaterra. Essas teorias imbricam, né, interesses, valores e padrões de conduta daquelas sociedades, como se fossem universais. Como se o interesse americano, o inglês, fosse igual ao argentino, ao chinês, ao paquistanês, ao brasileiro, ao chileno. Está errado. Quer dizer, é uma deturpação mental que as teorias impõem. Por isso que até hoje eu brigo sempre, né? Eu sou muito conflitivo nesse aspecto, né? As teorias são nocivas e nefastas. Nocivas porque elas apresentam essas variáveis, interesses, valores, cultura, padrões de conduta de umas nações, de uma sociedade onde são elaboradas, como se fossem universais. Não são universais, absolutamente. Então, o nosso trabalho aqui foi justamente contrapor o conceito em relações internacionais às teorias universalistas. Os conceitos brotam ou eles imbricam, eles contêm, né, interesses, valores e padrões de conduta de outras sociedades, né? De outras sociedades. E a soma desses conceitos, por exemplo, brasileiros, argentinos, chineses hoje, por exemplo, a importância da China, né? A soma
russos, japoneses, etc., a soma desses conceitos é que resultaria em uma outra teoria das relações internacionais, que fosse realmente universalista e que não fosse uma armadilha, un piège, como diziam os franceses, para o conhecimento. Então, a contribuição daqui, como diz o Raul Bernal Messa, contribuição da Escola de Brasília e da Escola Brasileira é justamente que ela procura desenvolver conceitos, alicerçar, né, o conhecimento, o processo decisório, né, e o movimento dos agentes sociais em outras bases, né? E nós podemos, com isso, corrigir o próprio processo decisório. Por exemplo, a transição do neoliberalismo, que estava muito mais vinculado àquela visão de mundo, né, dos anos 90, ou das teorias, né, transferir isso mais para os conceitos, de maneiras que o que eu chamo agora o paradigma do Estado logístico, que vem substituir o paradigma dos anos 90, o neoliberal, né, fosse um paradigma mais autêntico e mais adequado, né, ao modelo brasileiro de inserção internacional, incorporado, portanto, na política, na conduta diplomática e no movimento dos agentes da sociedade. Mas tem havido, em muitos campos, não só nas relações internacionais, uma busca, uma valorização muito grande de visões alternativas a esse modelo tradicional, né, muito marcado por essa visão de superioridade, né, embutida já vamos dizer, do norte, né, quando se fala Sim. do sul global, ou do mundo pós-ocidental, é o título de um livro do meu colega Oliver Stumpel. Tem havido espaço, né, maior Sim. na academia para essa reflexão. E mesmo lá. Mesmo lá, há muita crítica. Né? Porque não dá mais conta do mundo. Exatamente, não dá mais. Eu acho que o que aconteceu com a China, né, e com o BRICS, por exemplo. O BRICS vive de glórias do passado. Mas o BRICS era um movimento originalmente extraordinário, porque vamos unir os emergentes, né, para poder influir na ordem internacional, que é composta de regras em todas as áreas de ação internacional, que era uma ordem moldada pelos países avançados, pelo centro do capitalismo anterior, né? E como se tudo e tivesse que se conformar com aquilo lá. Não, vamos modificar a ordem internacional com regras, com valores, com padrões de conduta que sejam adequados aos países não avançados. Daí nasceu o BRICS com essa filosofia. Só que depois ele decaiu, né? Decaiu por quê? Primeiro porque a Rússia, com aquele nosso amigo Putin lá, tomou uma autonomia extraordinária, né? A Rússia tem um comportamento próprio, uma autonomia internacional extraordinária. A China emergiu assim de uma maneira com um ritmo estupendo também, logo será a primeira potência econômica do mundo. O Brasil afundou completamente, submergiu. Quer dizer, o BRICS, cadê o BRICS? Que BRICS é esse, né? Não há mais base, né, para um BRICS, apesar de haver reuniões ainda, aí criaram logo, há pouco, né, um banco de desenvolvimento do BRICS, etc, etc. Tá, ainda existe, a burocracia do BRICS ainda sobrevive, né? Mas o mundo é completamente outro hoje, né? Em razão dessas evoluções, né? Mas realmente o nosso objetivo aqui era criar um conhecimento, quer dizer, uma influência, portanto, epistemológica nas relações internacionais, colocando confrontando, né, a formulação de conceitos
as teorias sistêmicas, né, que dominavam o campo de estudo até há pouco. Né? Porque você pega qualquer teoria, qualquer uma, você pode pegar qualquer teoria. A teoria, por exemplo, da estabilidade hegemônica. Você tem que se conformar, né, com o hegemônico, com a potência hegemônica, porque isso traz e garante uma estabilidade global. Mas que é isso? A teoria da instabilidade, uma teoria eventual da instabilidade hegemônica, teria tanto fundamento empírico, tanto fundamento objetivo, quanto a teoria da estabilidade hegemônica. O que os Estados Unidos e a OTAN fizeram, além de espalhar guerras pelo mundo, né? Instabilidade hegemônica. A teoria do choque de civilizações, daquele Huntington. Outro exemplo, né? Choque de civilizações. Isso favorece porque os americanos e ingleses quiseram impor os seus valores, a sua cultura, a sua civilização ao mundo. Isso é um absurdo. Graças a Deus, o mundo tem culturas, valores diferenciados. Graças a Deus, o mundo é heterogêneo, né? É constituído de culturas, de civilizações muito diferentes. E há tanta evidência empírica da convivência dessas diferenças. Convivência de culturas diferentes. O Brasil é um exemplo disso. É a sociedade de maior convivência de diferenças culturais, étnicas e tudo mais, né? É uma sociedade extraordinária, a sociedade brasileira. E assim também a sociedade global ou internacional, ela é feita de convivência de diferenças, né? Por que nós vamos querer ser iguais aos chineses, à cultura chinesa? Não, somos diferentes, né? Nós somos latino-americanos, os brasileiros. Então, você vê, esse choque, essas teorias sistêmicas, elas não têm fundamento empírico. Então, para que servem? Bom, queria retomar um ponto que o senhor mencionou antes, ao falar da importância de participar de congressos no exterior e tal, e grupos de pesquisa também, né? Redes de pesquisa. Conexão internacional. Quais foram, ao longo da sua carreira, o senhor destacaria como seus principais interlocutores, vamos dizer, acadêmicos, intelectuais, tanto no exterior quanto no Brasil? Foram, sobretudo, portugueses, franceses e italianos, sobretudo argentinos. Bom, esses quatro, né? Os franceses foram Robert Frank, que foi o herdeiro de René Giraud, diretores do Institut Pierre Renouvin, né, aquele grande instituto que comanda a escola francesa de relações internacionais, né, de história das relações internacionais. Então, eu os conheci muito, participamos muito e nos encontramos muitas vezes. O René Giraud veio aqui, ele já faleceu. O Robert Frank ainda está vivo, também esteve aqui muitas vezes, né? E outros mais lá, mas sobretudo esses dois. Na Itália, sobretudo Brunello Vigesi, da Universidade de Milão, né? Università degli Studi di Milano. Também nos encontramos muitas vezes na Itália, não só em Milão, em Roma, para seminários que eu organizei com ele, né? Grupos de estudo, né? Na Argentina, em Portugal também, né? Há vários professores que ainda estão atuando em Portugal, na Universidade do Porto, mas na Universidade de Lisboa e na Universidade Técnica de Lisboa, né? Não tanto na Universidade de Coimbra, não, mas nessas universidades, sobretudo as de Lisboa. E na Argentina foram, sobretudo, os professores da Universidade de Buenos Aires, Mário Rapoport, né? E vários outros. Eles têm uma equipe lá extraordinária, né, do Instituto de Investigações de História Econômica e Social, que é dirigido pelo Mário Rapoport, que ainda está vivo. Está velhinho que nem eu, mas está bem vivo ainda, nem a cabeça dele funciona. O Raul Bernal Mesa também, que originalmente é um chileno, mas toda a vida profissional
exerceu na Argentina, na Universidade de Tandil, que se chama Universidade Nacional del Centro. Tivemos vários encontros lá. Então, por exemplo, eu tenho vários livros publicados em conjunto com equipes de pesquisa, né, desses grupos, né, que nós mantivemos, né, nesses países por muitos anos. Eu não sei como é que está andando agora, né? Porque eu acho que essa conexão internacional é muito importante com os Estados Unidos também, muitos colegas americanos, né? O Frank McCann, o Michael Turner e outros, né, que trabalharam conosco. Mas são, sobretudo, essas conexões internacionais que a mim me ajudaram muito, porque o que eu faço, como eu faço, né? E eu ver o que eles fazem, e trabalhar juntos, entende? Isso realmente eu acho que é o método mais adequado para a autoavaliação. Você sabe se está sendo alguém útil, né, ao campo de estudo das relações internacionais, ou se você está navegando não sei aonde, né, por que vias, né? Entende? Então, acho que essa conexão internacional ela é muito importante nessa área, é indispensável. Quer dizer, as relações internacionais têm que ser internacionalizadas. Exatamente. É como eu digo para os meus alunos, vocês têm que viajar, ver o que os outros fazem no país e no exterior, né? Os congressos também no país, nós temos a ABRE, a AMPU, etc., né? O mundo acadêmico brasileiro ele tem uma tradição, uma marca muito característica de ser muito endógeno, muito voltado para si, muito fechado, vamos dizer assim. Nós tentamos furar esse bloqueio. Você acha que é bem sucedido ou ainda não? Eu acho que sim, que o Brasil está se abrindo bastante na área acadêmica, nas universidades, abrindo bastante. Por exemplo, com essa política de bolsas, né, da CAPES, do CNPq, quer dizer, nós mandamos muitos estudantes fazer, sobretudo doutorado agora, né, fazer doutorado no exterior, na Europa, em vários países da Europa. Nos Estados Unidos ainda continua um grande xodó, né, uma atração aos Estados Unidos. Mas eu acho que há deficiência nisso. Por exemplo, nós temos pouca conexão com a Ásia, pouca. China, por exemplo. Nós não conhecemos o suficiente da China. Aqui nós temos uma professora especialista em China, né, a Daniele Silva Ramos, que já publicou um grande livro sobre as relações Brasil-China, que fez pesquisa lá, e que está preparando um outro grande livro sobre a China e a América Latina. Nós conhecemos pouco do Japão, da cultura japonesa, do meio acadêmico japonês, mas chinês, Índia. Outro exemplo, nós conhecemos bastante os nossos vizinhos, graças a Deus, né? Argentina, os vizinhos da América do Sul, né? Conhecemos bastante, México também. Mas nós temos uma carência fundamental aqui de contatos e estudos, de promover estudos sobre o Oriente, sobre a Ásia, né? O mundo muçulmano também, o mundo árabe e muçulmano, nós não temos muitos especialistas nisso, que produzam uma obra de conhecimento. Sobre a África até temos, né? Alguns pesquisadores que produzem um conhecimento sobre a África, né? Isso já até que temos. Então, eu acho que a academia brasileira está se abrindo muito, né, para o mundo. E não é só na área de relações internacionais, em todas as áreas de conhecimento, essa conexão é necessária e está se fazendo. Acho que o Brasil está indo bem nesse ponto. O que não vai bem é o Estado. Mas em relação ao futuro da disciplina, o senhor é otimista? Sim, sou. O senhor mencionou seus interlocutores estrangeiros, né? E no Brasil, quais foram os principais Grupos ou pesquisadores, né, ao longo da sua trajetória? Bom, por exemplo, no Rio Grande do Sul eu tenho o professor Vicentini, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Maria Medianeira, da Universidade de Santa Maria, que tem já curso de pós-graduação em Relações Internacionais. Universidade de Passo Fundo tem alguns amigos lá, que não da minha época, né, mas que eu revejo de vez em quando, né?
E aqui nós temos com o Rio de Janeiro bastante forte essa conexão, né, acadêmica com o Rio de Janeiro, com a Universidade de Fortaleza também, né. Eu acho que essas são as conexões mais importantes. Mas, na verdade, eu tenho a impressão que as mais fortes, até agora, até recentemente, tenham sido as conexões internacionais, né? Não sei se é porque o grupo ele se constituiu como que um pouco isolado aqui na UNB, né? E ele se constituiu, ele promoveu mais a conexão internacional, não tanto a nacional. Isto eu acho que sim. Até porque ele foi o único, praticamente. Por um tempo, né? Mas agora em relação à ABRE, após a criação da associação, né, da área, qual tem sido sua participação? O senhor acha que cumpre um papel positivo para a área ou não? Quais Muito. Eu estive em todos os seminários, menos nesse de Belo Horizonte, que eu não estou, não, que é o último. Mas o ano passado foi em Florianópolis, estava lá. Realmente é uma efervescência aquilo, sabe? Muito importante, as mesas sobre temas específicos do campo de estudo de relações internacionais, depois a exposição dos trabalhos, o que faz um programa de pós-graduação, o que faz outro programa, quais são as teses, né? Também a organização disso, né? Então você realmente tem a oportunidade de observar o que se faz nos outros centros de estudo de relações internacionais do Brasil, né? Tem a ABRE é excelente nesse sentido, né? De você observar, como eu digo sempre, o que os outros fazem, como fazem, e com isso você ter uma capacidade de avaliar o próprio trabalho. Estou andando no caminho certo, talvez eu tenha outras oportunidades, ou coisas assim, né? Então, eu acho que esses contatos são necessários. E, graças a Deus, nós temos a ABRE, né, que é a nossa grande associação científica no Brasil, né? Dá muito mais espaço do que tinha na ANPU, Sim, na ANPOX. sendo também, um pouco sim. Nós nos descolamos dessas outras associações à medida em que o campo de estudo de relações internacionais cresceu, se institucionalizou e também fomentou a criação dessa associação científica. E com isso nós fomos nos descolando da ANPOX, fomos descolando da ANPU, né, e nos concentramos na ABRE. Professor, dos trabalhos que o senhor publicou, dos livros, né, qual que o senhor acha que foi mais marcante ou significativo, mais importante? O senhor destacaria? Acho que foram três. Em primeiro lugar, essa História da Política Exterior do Brasil, que é realmente um manual aos diplomatas. Quando eu vou lá no Rio Branco, de vez em quando ainda vou dizer, isso aqui é a nossa Bíblia. Mas, tá bom, estão exagerando. Mas realmente esse campo, acho que é muito importante para a formação, inclusive, do corpo diplomático, né? E também para o processo decisório a nível de Estado, quando o Estado põe gente nessas áreas de relações internacionais que estão incorporadas a quase todos os ministérios, não é só o Itamaraty, que faz política internacional, Ministério da Indústria e Comércio Exterior, Ministério do Desenvolvimento, vários ministérios da Agricultura e tudo, né? Tem que fazer política internacional, tem que ser a sua política internacional, né? Então, esse livro eu acho que é muito importante nesse sentido. O outro livro importante, que eu acho que é o livro de Inserção Internacional, Formação dos Conceitos Brasileiros, lá onde eu exponho a minha visão do campo epistemológico das relações internacionais. E, sobretudo, eu confronto justamente esses dois campos, né, as teorias sistêmicas anglo-saxônicas e o pensamento brasileiro e latino-americano, né, que é a base de conceitos, né. Isso vingou bastante, é o livro Inserção Internacional, Formação dos Conceitos Brasileiros. Outros dois, digamos, que Relações Internacionais da América Latina
O primeiro chamava-se Velhos e Novos Paradigmas, o segundo chama-se de 1930, nossos dias, né, Relações Internacionais da América Latina, de 1930, nossos dias, onde eu analiso o processo de desenvolvimento da América do Sul, sobretudo, e as diferenças, né, os diferentes modelos de desenvolvimento que foram sendo criados, gestados nos diferentes países da América do Sul, sobretudo, né? Esses diferentes modelos, a que resultados chegam, né? Quais são os seus objetivos, né? Quais são os seus êxitos, quais são os seus malogros, né? Como é que poderia se redirecionar, né, o desenvolvimento dos países da América Latina, porque a América Latina é toda uma região subdesenvolvida, não adianta. Ela é atrasada com relação ao mundo desenvolvido, inclusive ao mundo chinês, ao mundo japonês, né, claro, europeu, o norte-americano, mas por que isso, né? Por que esse atraso latino-americano? Por outro lado, a grande realmente contribuição, a estrela latino-americana e sul-americana, que é a zona de paz. A zona de paz, que é um conceito que eu trabalho também bastante. Ele é operacional, porque ele é uma categoria analítica, e também é epistemológica, porque ela condensa o conhecimento, é cognitiva também, né? Então, a zona de paz é a mais vasta zona de paz no tempo e no espaço, América do Sul. Agora, América Latina, pode-se dizer, né? América do Sul. Por que isso? Por que aqui nós não temos as guerras e os conflitos que as outras regiões têm, desse tipo, né? Como a Europa, né? A África, o mundo muçulmano, etc., né? Por que nós temos essa zona de paz, a mais vasta do mundo, no tempo e no espaço? Então, isso é uma categoria, é um conceito, né? E como isso se confronta com estabilidade hegemônica, com choque de civilizações, etc. Mas esse é conceito nosso, né? Então, esse é outro livro que eu acho muito importante, um terceiro, né? Um terceiro livro, né? Relações Internacionais. E um último, um último livro que foi uma brincadeira bem sucedida. Quando eu cheguei a Passo Fundo, em 1970, eles haviam introduzido, no ciclo básico de todos os cursos da universidade, uma disciplina chamada metodologia científica. Era uma disciplina obrigatória de todos os cursos da universidade, todas as áreas do conhecimento. Tinha que fazer metodologia científica. Aí me convidaram para uma reunião, eu fui lá escutar, eu recém tinha chegado, quem sou eu para dar opinião para os professores, né? Onde se viu? Eu fiquei escutando. No fim, eu vou falar. Falei um pouco, olha, eu acho que a disciplina devia ser concebida assim, assim e assim e assim. Você vai ter que escrever um polígrafo, para a gente fazer a disciplina desse jeito. Eu escrevi e fizemos a disciplina. E você sabe, até hoje, é o livro, eu publiquei logo, uma editora lá de Passo Fundo mesmo, a editora Berthier, Metodologia Científica, junto com um colega meu, Pedro Berbian, que era o filósofo da filosofia das ciências, né? Então, nós escrevemos. Mas eu tinha o senso prático, como é fazer pesquisa, como produzir conhecimento, né? E as regras disso. Eu escrevi aquilo lá, você sabe, até hoje, o livro continua vendendo, que é uma coisa impressionante. Eu acho que foram vendidas mais de 600 mil cópias deste livro. Passou para outras editoras lá, quando ele fez sucesso, passou para McGraw-Hill, né, e depois, hoje é Pearson Education, né? São editoras americanas, inclusive traduziram para o espanhol. E então eu criei escola, né, na área de metodologia científica, né, como conduzir o trabalho de pesquisa, né, com os fundamentos, com as exigências, né,
epistemológicas, metodológicas e inclusive filosóficas para chegar à produção de um conhecimento novo, como eu digo, né? Conhecimento novo, alguma inovação, alguma contribuição ao conhecimento científico. E esse é o livro que mais me deu dinheiro, que até hoje vende. Aí, inclusive, a Magroeiro presta contas e paga direitos autorais direitinho, né? E cada 3 meses está aqui, um dinheirinho de direitos autorais e metodologia científica, uma coisa que eu escrevi em 1970, né? 70, o primeiro ano de meu trabalho em Passo Fundo. Quase 50 anos de livro. Agora, uma curiosidade também, nesse projeto, sempre tenho que perguntar, falando dos livros que publicou. Agora, em relação aos livros que leu, na sua trajetória, se eu tivesse que destacar um livro que lhe marcou, o que lhe vem à mente? Não tem. Não tem? Não tem. Eu tenho muitos que me marcaram, muitos livros de grandes mestres. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Você tem que ler os grandes mestres, de todo mundo, né? De todo mundo. Você tem que ler os grandes mestres. Porque a aprendizagem, isso faz parte da aprendizagem. Nem sempre isso está no curso que você ouve na universidade, né? Os grandes. Então, na sua área de conhecimento, leia os grandes mestres. Agora, o UNB teve uma posição privilegiada porque publicou muitíssimo nessa área de ciências sociais da história, relações internacionais também, mas também trouxe muita gente, vieram muitos personagens importantes. Sim, né, nos anos isso 70, eu acho que foi 80, muito útil. E que vinham aqui da conferência. A UNB se formou, o corpo acadêmico formou-se de modo heterogêneo. E, por exemplo, no meu caso, a minha experiência, eram três origens. 3 origens. Brasileiros, uma, americanos, outra, europeus, outras. E de várias procedências da Europa, da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália. E americanos formados, né? Ou vindos de lá. Porque havia na época uma abertura muito grande, na época do capitão Azevedo, ele queria fazer da universidade uma universidade moderna, assim, cientificamente falando, então ele promoveu muito a vinda desses professores de fora. Então foram três agregados de origem, né, que constituíram, no fundo, o corpo de professores básicos da Universidade de Brasília, quando ela se formou e se consolidou como uma boa universidade, né? Brasileiros, formados inclusive no Brasil, né? Alguns latino-americanos, que são, digamos, como nós, né? Mas europeus de várias procedências, né? Alemães, né? Os alemães aqui foram muito interessantes, né? Franceses, né? Italianos e portugueses e americanos. Resultado, essa composição heterogênea do corpo de professores é que, como eu digo, né, foi muito útil do ponto de vista da ciência, porque vieram, assim, componentes de várias origens e confrontavam tradições científicas, né, contribuições científicas, conhecimento científico do mais alto nível. Né? Mais alto nível. Então, eu acho que eu transporto isso justamente para a própria experiência do campo de estudo de relações internacionais. É preciso conectar-se. Hoje em dia não vem mais, porque nós temos uma oferta já de professores, doutores enorme. Por exemplo, os jovens aqui que entraram recentemente, quase todos são formados aqui ou formados no Brasil em curso de doutorado de relações internacionais. Então, eles já não há mais essa composição, porque para fazer um concurso, difícil vir um francês, um alemão, um italiano, um americano aqui agora, um argentino mesmo, é difícil. Aqui tem tantos brasileiros, quando a gente tem uma vaga ou 2 de concurso aqui, de professor, tem 15 candidatos, e todos eles têm doutorado, têm trajetória acadêmica, publicações, etc. Né? Fica até difícil escolher, né?
Mas é o que está acontecendo agora, é muito diferente dos anos 70.